E aí meninas, tudo bem? Vamos continuar nos vídeos de tratamento de caráter. E hoje eu quero falar sobre algo assim que está muito em evidência, está em moda, você escuta muito falar sobre isso. Geralmente se você jogar na linha de procura, tanto do Google como do YouTube, você vai ver que um dos profissionais mais renomados que fala a respeito disso é o Augusto Cury. E hoje eu quero falar com vocês sobre a síndrome do pensamento acelerado, tá? Eu anotei, na verdade, porque é algo que eu queria falar com um pouquinho mais de sabedoria e não falar nada errado, e depois a gente vai dissertar um pouquinho sobre isso, tá? A síndrome do pensamento acelerado é uma alteração identificada por Augusto Cury, onde a mente fica repleta de pensamentos, estando completamente cheia durante todo o tempo em que a pessoa está acordada, o que dificulta na concentração, aumenta a ansiedade, desgasta a saúde física e mental. E aí, o que a gente vai falar sobre isso com relação e o que atrapalha na nossa recuperação? Todo compulsivo tem um pensamento acelerado, porque ele está focado muito, o cérebro dele ainda está focado muito quando ele estava na ativa, vem memória eufórica, e quando ele está em abstinência, quando ele está sem o uso da substância de escolha, ele vem muitos pensamentos à mente. Com certeza você já deve ter se pegado a pensar assim, não, porque eu tenho que lavar a louça, mas será que eu dei comida pro gato? Mas de repente... Então, o que eu tava pensando mesmo? Então, lavar a louça, mas aí eu tenho a louça, mas... E a roupa? Não, mas... eu preciso cortar o cabelo. E vários pensamentos, um encavalando o outro ao mesmo tempo. E o que te tira do quê? Da concentração e do foco. E isso te desanima. Porque você começa a ficar com o seu cérebro tão acelerado, tantas coisas pensando. É trabalho, é casa. Eu dei um exemplo muito pequeno aqui de coisas do nosso cotidiano dentro de casa. Mas, por exemplo, no trabalho, será que eu passei aquele e-mail? Será que eu respondi aquele WhatsApp? Nossa, eu fiz aquela cotação? Não, eu falei com fulano? Não, eu liguei, eu fiz, eu transmiti. E isso vai fazendo com que você acumule pensamentos. E não tem como a gente focar quando a gente está com muitas coisas ao mesmo tempo. Pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Alguma coisa, ou mais de uma coisa, vai sair mal feito ou não vai ser feito. E aí, quando a gente vai para a luz da palavra, quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente começa a tentar entender dentro da nossa compulsividade como melhorar isso, eu comecei a orar e hoje o Senhor veio com algo muito legal, muito legal. Foi assim, algo muito presente do céu que Deus me deu hoje, que está lá em Salmo 46, 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. De qualquer forma, eu também anotei o salmo inteiro para que eu possa repetir para vocês, porque a palavra ela tem que ser lida na íntegra, né? Mas o Senhor, Ele quer que a gente se aquete, que a gente aquete a nossa alma. Tem alguns louvores que falam sobre isso. A gente pode buscar ajuda nisso, aquietando. E o que é aquietar? Quando a gente fala de meditar na palavra, é ler, reler em voz alta para que o seu cérebro comece a focar naquilo que você está fazendo. Então, vocês hoje, ou depois, enfim, quando vocês se sentirem prontos, peguem esse salmo, leiam, releiam em voz alta, até que o seu cérebro assimile aquilo que você está lendo. E eu quero ler ele para vocês hoje porque eu achei muito interessante. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem a sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, os reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra.
Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o Salmo 46, do 1 ao 11. Quando a gente começa a pensar desta maneira e a gente aquieta a nossa alma, a gente começa a organizar os nossos pensamentos e a gente para com a síndrome do pensamento acelerado. A gente tem que aprender a organizar os nossos pensamentos. Como que a gente faz isso? Uma das dicas de acalmar os nossos pensamentos, de aquietar a nossa alma, é saber que Ele é Deus. Então, eu aconselho a você ler a palavra do Senhor em voz alta. Tudo aquilo que você for fazer, escreva, porque o seu cérebro, quando você escreve, ele memoriza com mais facilidade. Lembra quando eu falo nas rodas, ou até acho que algum vídeo eu já devo ter falado sobre isso, que é fazer pequenas tarefas? Por exemplo, arrume hoje a sua gaveta, a sua cômoda, uma por vez. Não tente arrumar todo o seu guarda-roupa de uma única vez, porque isso vai te desconcentrar. Pegue apenas uma gaveta e organize essa gaveta. E assim consecutivamente nos dias que se seguem. E você vai ver que com o tempo e exercício, você vai reeducar a sua mente, vai reeducar o seu cérebro e vai parar com a síndrome do pensamento acelerado. Uma pessoa que ora, ela tem menos ansiedade. Uma pessoa que ora, ela tem menos propensão a sofrer um ataque cardíaco, um AVC. Uma pessoa que ora, ela vai buscar ter mais calma, porque ela vai começar a meditar na palavra. Comece a meditar na palavra do Senhor e comece a se encher com a palavra dele, porque isso vai fazer com que você reorganize os seus pensamentos. Quando você escuta aquele velho ditado que diz assim, olha, ora que melhora, é real, ora que melhora. Uma pessoa que ora mais, ela tem menos ansiedade. Por quê? Porque ela começa a confiar. E aí ela vai fazer isso que está lá no Salmo 46, 10, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então repete comigo, eu me uno a você, eu uno meu coração ao teu, para que juntas possamos fazer o que sozinha não conseguimos, só por hoje. Lembrando, meninas, que quando a gente insiste, a gente persevera, a nossa mentalidade vai sendo transformada. Isso precisa de perseverança, porque não é receita de bolo. A gente só altera o nosso pensamento fazendo o contrário. Pega hoje, arruma uma gaveta. Depois você me conta aí nos comentários como que ficou a sua arrumação, como você se sentiu. Me segue nas redes sociais, @MariaAmélia_Souza Garcia e Maria Amélia Souza Garcia. Compartilhe esse vídeo, outras pessoas talvez assim como eu, que também tenho a síndrome do pensamento acelerado, vai se ajudar. Então quando a gente para e vai entender um pouquinho do assunto, e é bem raso, mas eu te convido para se aprofundar em algo que não é raso. Nesse rio, como diz aí no Salmo 46, existe um rio onde as correntes saem do trono de Deus. Vem comigo, vamos se aprofundar nisso e vamos umas às outras ajudar a parar com o pensamento acelerado. É possível. Amém? Deus abençoe, amo vocês.